Certamente. Meus amores, bem-vindos para mais uma entrevista do nosso projeto aqui no CCBL de Janeiro Branco, que vai se estendendo até março, até onde a gente tiver muito conteúdo para vocês, para a gente em geral, e na parceria do Grupo Mulheres do Brasil Londres também, nessa junção de falas e de projetos. Estamos hoje com o nosso Fé e Religiosidades, com a Fé e a Religiosidade Espírita, também muito conhecido como Kardecismo, e eu tô com o nosso querido Pedro Fernandes. Muito obrigado por hoje estar aqui representando a nossa Vanessa Ferreira, que eu não errei o nome. Não. Muito obrigado pela nossa conversa. E aproveitem que a gente agora vai para o universo de muitos que já conhecem, outros que vão ouvir bastante informação, como eu já nos bastidores já ouvi. Deixa eu perguntar para o senhor Pedro Fernandes como é que é a diferença de uma religiosidade, de uma fé espírita e espiritualista, que o senhor estava falando para mim. Na realidade, o termo espírita ele foi criado, na verdade, por Allan Kardec. Tá. De modo que a questão do espiritualismo é todas as religiões que acreditam na vida após a morte. Okay. Então, por isso que às vezes ocorre que se confunde todas as outras religiões com o espiritismo, né? A questão espírita. Então, o espírita é o que era conhecido desse estudo que foi feito por ele. Especificamente de Kardec. Fiquei sabendo também que é um codinome. Como é que era o nome dele? Hippolyte Léon Denisard Ribeiro. Ah, menino, fala pra gente aqui, escreve aqui embaixo esse nome, hein? Que é o verdadeiro. E como é que criou-se dois personagens, dois ícones dessa fé? Era a pessoa física e a pessoa jurídica desse estudo? Na verdade, o que ocorre é que o Kardec, quando ele codificou o espiritismo, ele enfrentou situações muito difíceis, né? Então ele tinha um conceito como cidadão, ele era um sábio, era um professor de muito renome, uma pessoa muito séria, e para que evitasse algum tipo de problema de início, principalmente, ele resolveu, por orientação inclusive espiritual, adotar o nome Allan Kardec, que era um nome inclusive que ele teve na época dos druidas, de reencarnações passadas. Que é muito interessante, que a gente percebe nessas conversas que a gente está tendo, como que as vidas e as encarnações, elas são entendidas, respeitadas, conhecidas, são integradas em várias vivências, várias religiões, né? Só que com maneiras diferentes de entender, que não somos e não estamos dessa maneira aqui para sempre, né? Como é que para o senhor trouxe uma calma, uma paz, uma cura? Quando foi que essa fé lhe moveu? Na verdade, eu sempre fui, desde muito jovem, fui muito curioso. Eu queria fazer muitas perguntas e que as religiões, apesar de eu ter passado por várias delas, não me respondiam, ou não me respondiam de uma maneira que me convencesse. Então eu achava que tinha que ter uma outra maneira de entendimento a respeito disso. Quando, casualmente, a gente fala casualmente entre aspas, né, eu comecei a estudar o espiritismo, foi uma circunstância bastante estranha até, de certo modo. Quantos anos o senhor tinha na época? Foi em 1983. Tá bom. Logo ali. E estava numa situação não muito bacana? Não estava numa situação boa no sentido psicológico. Okay. Eu estava passando por vários problemas e até eu mudando de cidade, fui para uma cidade onde eu morava para uma outra, para procurar novos horizontes, né? E casualmente meu cunhado era espírita, eu não sabia, pedi alguns livros para ele para ler, porque eu viajava e gostava de ler no descanso depois do trabalho. E aí ele me indicou uma estante cheia de livros e eu vi que tinha as obras básicas de Kardec, são 5. E eu me assustei, perguntei para ele, como assim, você está lendo esse negócio, né, essas coisas? Porque eu tinha preconceito. Tinha um nome, o Livro dos Espíritos? Livro dos Espíritos, e Livro dos Médiuns, super...
Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno. Então, aí eu disse para ele, mas como? Você nunca me falou que você era espírita? Ele disse, você nunca perguntou, né? Mas assim, tipo, pega lá o livro e fique tranquilo, pega o que você quiser lá. E aí eu comecei, na verdade, pelo livro que normalmente não se deve, que é o livro dos médios. Que é um livro de fenômenos, é um livro que... É um nível mais avançado de entendimento da sua medicina. Precisa medicina. entender mais através do livro dos Espíritos, um pequeno livro também que chama O que é o Espiritismo, para que a pessoa possa ter. Eu já comecei naquele, mas tudo bem. Primeira semana eu li tudo. E daí eu nunca mais parei. Aquele lugarzinho de desconforto, de sofrimento, facilitou com essa leitura? Na verdade, assim, quando você começa a descobrir novos horizontes, novas perspectivas de vida, de entendimento da questão religiosa, né? Porque a doutrina espírita, para mim, pelo menos, foi um tesouro, onde eu encontrei tudo aquilo que eu precisei, que preciso, logicamente, para que a minha vida pudesse se tornar uma vida mais leve, entender mais as diversidades, entender mais a proposta da vida, porque a doutrina espírita ela é uma ciência, uma filosofia e tem o seu aspecto religioso. Então, como ciência, ela estuda a luz da razão, né, revela a luz da razão todos os fenômenos mediúnicos entre o mundo espiritual e o mundo material. Né? Acho que eu estou usando um linguajar mais simples para poder as pessoas entenderem aqui no estudo do espiritismo. Né? E como ciência, como filosofia, ela responde a todas as questões, né, do porquê, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, quais as consequências daquilo que nós praticamos aqui. Esse racionalizar também mexe com o emocional. Sem né? dúvida. O entender tira a gente do medo, como dizem, do túnel. Exatamente. Né? Então, é uma ciência que nós chamamos de fé raciocinada. Você acredita porque você comprovadamente estudou, analisou, refletiu, né? E chegou à conclusão de que aquilo era a realidade. Então, sem fanatismo nenhum, para mim foi um tesouro e tem o seu aspecto, só concluir o aspecto religioso, né? Que justamente é esse religare, cuja origem da palavra é latim, onde você se conecta com a espiritualidade.